salvo que a neve serei. Amém. Vamos elevar os nossos corações a Deus, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor. Mais um dia, mais um domingo, Senhor, na Tua presença. E um domingo especial. Um domingo, Senhor, em que nós iniciamos essa jornada de preparação para a comemoração do nascimento do Teu Filho Jesus. Obrigado pela dádiva de Cristo, que por nós se entregou, como diz a canção. Amado Pai, no nome santo desse Jesus, eu te peço que, não levando em consideração, Senhor Deus, essa minha natureza falha e caída, fale, Senhor Deus, aos nossos corações nesse tempo. Vem, Santo Espírito de Deus, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor, fazer bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Eu vou fazer mais uma vez a leitura do texto do livro de Eclesiastes, mas farei até o verso 5 dessa vez. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Queridos, pão. Pão é uma palavra que ela é interessante, porque ela não só significa aquele alimento que é feito com trigo, é levedado, é posto no forno para assar. Mas pão, se nós formos buscar, por exemplo, num dicionário, um dos significados dessa palavra pão também é alimento diário. Pode ser também compreendido como sustento, provisão. Lança o teu pão sobre as águas. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 9, nós vemos, depois da queda do homem, o Senhor dizendo assim a Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, o homem que sempre trabalhou desde que o Senhor o colocou no jardim, e ele trabalhou desde o início, então entenda, trabalho não faz parte da maldição, da queda do homem. Trabalho sempre foi uma bênção. Na verdade, o trabalho dignifica o ser humano. Mas o Senhor diz que a partir daquele momento da queda, do suor do teu rosto,
comerás o teu pão. Ou seja, do trabalho, da fadiga, da vida gasta, num trabalho muitas vezes exaustivo, aquele homem que nos deixou isso como herança, iria obter o seu sustento, a sua provisão. Então aqui fica muito claro que o pão é a provisão, é o sustento, é a manutenção. E nesse texto de Eclesiastes, há aqui algo que nos fala além desse trabalho, além desse esforço que nós devemos desprender para que possamos ter a nossa manutenção, o cuidado com a nossa vida. Fala de dependência. E eu acho que é muito importante, nesse tempo de Quaresma, nós refletirmos acerca de dependência. Ainda mais num tempo onde nós queremos tanto ser independentes. Essa palavra dependência não soa muito bem a muitos ouvidos. Por quê? Queremos ser independentes. Cada vez mais queremos viver a independência. E desde aquela queda no Gênesis até os nossos dias, cada vez mais as pessoas têm procurado viver essa independência. Quando o homem lá atrás, ele peca, ele e a sua mulher, eles viram as costas a Deus e procuram andar dessa maneira, como senhores de si mesmos. Eles saem debaixo da mão provedora, protetora, cuidadora de Deus, e eles resolvem então seguir o seu próprio caminho e não o do Senhor. E essa negação, essa virada de costas que o homem dá a Deus, nós podemos chamar de pecado original. É aquele pecado que nós herdamos de Adão e Eva e que já nascemos com ele. E por isso mesmo, cada vez mais, nós queremos ser independentes. Primeiro, buscamos a independência de Deus, saímos debaixo dessa mão protetora, desse cuidado da parte de Deus. Depois, nós procuramos sair debaixo da dependência dos nossos pais, o que é o caminho natural para que possamos nos emancipar. E depois, nós procuramos viver independente dos nossos cônjuges, do outro, enfim. E nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas querem ser tão independentes, que muitas vezes elas vivem enclausuradas dentro de aposentos, trancadas, com telas, computadores, smartphones, ou mesmo no meio de várias pessoas, mas vivendo um isolamento e uma prisão mental, achando que ser livre é ser independente, quando na verdade Deus nos fez para sermos dependentes primeiramente dele e seres sociais, ou seja, interdependentes. Aquilo que o outro faz, para o bem e para o mal, de alguma maneira, sempre vai me afetar, porque isso está inscrito na minha natureza, na sua natureza. Quando o Senhor diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias ele voltará para vós, o Senhor ele está falando justamente do complemento dessa palavra, do que não depende do meu trabalho, do suor do meu rosto, do que vai além, do que transcende. Ele está falando dessa dependência outrora rompida. Ele quer que nós possamos compreender algo que naturalmente nós não podemos perceber,
É preciso ter uma vida na presença dele para compreender. Parece não ter muita lógica. Lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias ele voltará para vós. Aqui nesse contexto nós podemos ter algumas explicações. Primeiro, Deus ele está falando comigo e com você dessa interdependência, num sentido de generosidade. Deus espera que nós sejamos generosos. Se nós formos ter um olhar mais literal do texto, eu não sei se você já fez o teste de jogar um pão na água, mas a primeira coisa que vai acontecer, ele vai inchar, e ele vai ficar tão túrgido, que vai chegar ao ponto que ele vai começar a se desfazer, pedaços vão largar, e ele vai começar cada vez mais a se espalhar. E nós sabemos que se você fizer isso, você lançar sobre as águas, aqueles que vivem na água vão acabar se alimentando dos pães. Quando eu tenho visto isso muito acontecendo lá no espaço onde nós temos feito os nossos eventos, quem já foi lá, que está aqui? E lá tem aquele laguinho com os peixes. De vez em quando tem um que vem de lá da cozinha e pega um pão para ficar dando aos peixes, alimentando os peixes, que não são nada pequenos e nem um pouco mal alimentados. É capaz de você cair ali dentro e ele comer você, de tão grande que são. Estou brincando, não são tubarão não, né? Mas a gente fica, né, jogando. Muitas vezes na Sagrada Escritura, meus amados, as águas, elas representam os povos. Muitas vezes o entendimento das águas quer dizer que estamos falando de nações, os povos espalhados sobre a terra, a multidão das pessoas. Ou você nunca ouviu falar em alguém discursando um oceano de gente, para se referir a uma grande aglomeração de pessoas? Quando ele diz aqui, então lança teu pão sobre as águas, nós podemos compreender primeiramente isso, ter um coração generoso, desprendido daquilo que é meramente humano, daquilo que é transitório e passageiro, dessa nossa vida, que agora está aqui, como diz São Tiago, é como um vapor, logo desvanece e desaparece. É trazer significado à nossa existência, de modo que nós possamos expressar através dela a vida do próprio Senhor Jesus, que é o pão da vida. Nesse texto que nós lemos, nós vimos quando ele diz, reparte entre 7 ou 8, porque você não sabe que mal virá na terra lá na frente. Mas aquele que pratica o bem, aquele que tem ações de generosidade, aquele que ama o seu semelhante ao ponto de repartir o pão, esse tem escrito em si a identidade do Deus vivo nele, porque ama. A Escritura nos ensina que aquele que ama, esse conhece a Deus. Então nós podemos compreender isso, que o bem que nós fazemos, o bem que nós praticamos, em algum momento, ele vai voltar para nós. Aquilo que semeamos será aquilo que também iremos colher na nossa vida. Amém? Um outro entendimento que nós podemos ter aqui é que nesse tempo o povo de Deus já estava fazendo muitos negócios com outras nações.
e a sua produção, eles acabavam distribuindo através de navios, os seus grãos, toda a produção agrícola, eles enviavam através de navios. E nós sabemos que, sobretudo naquela época, né, a navegação era muito mais difícil do que nos nossos dias. As embarcações não eram modernas como as nossas, tanto que nós temos vários naufrágios aí antiquíssimos, que contam muito da história de um povo, de uma nação. Aliás, a história dos povos, as suas trocas, os comércios que faziam. Ou seja, aqui nós vemos mais uma vez falando também de que nós não podemos estar confiando naquilo que nós vemos, naquilo que são as soluções que nós criamos. Havia esse transporte, haviam aquelas pessoas que faziam o transporte, mas ninguém garantia que a sua carga, ela chegaria intacta ao seu destino. E se não chegasse, como receber? E o prejuízo que se teria? É preciso aqui confiar naquilo que não se pode ver, ou melhor, naquele que não se pode ver. Não depositar a sua dependência nas coisas que se veem, não confiar no seu próprio esforço, apenas nas suas expertises, nas suas capacidades, mas lançar o pão sobre as águas. É um gesto de fé, de confiança em Deus. É deixar com que o seu trabalho esteja na mão dele. Não simplesmente como aquele trabalho que Adão e nós temos que executar. Adão executou para comer do seu pão, para ter a sua manutenção. Nós também trabalhamos para que possamos ter a nossa manutenção, os cuidados com a nossa vida. Isso é necessário. Mas se nós confiarmos apenas nas nossas próprias capacidades, e hoje em dia muitas pessoas confiam apenas nas suas próprias capacidades, na sua engenhosidade, seria muito triste a nossa vida, se tivéssemos que confiar apenas em nós. Já vi muita gente, porque confiou apenas em si mesmo, dá cabo da própria vida, porque no dia mau veio a dor e a angústia, perder tudo, e não vendo saída, porque não conseguia contemplar aquele que os olhos naturais não podem ver, acabou dando cabo de si, porque confiou apenas em si. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dos dias, ele voltará para vós. Lançar o pão sobre as águas é confiar em Deus, é ter fé em Deus, que eu farei a minha parte, e Ele vai cuidar de mim em todo o necessário, em tudo que eu precisar. O Senhor está atento à minha vida, Ele tem cuidado de mim. E existe ainda um outro entendimento sobre o lançar o pão sobre as águas. E aqui é uma visão mais agrícola, mais do agricultor em si. Lançar o pão sobre as águas. Queridos, o agricultor, para lançar a semente, uma boa semente, para que possa produzir bem, ele tem que fazer uma escolha. Ele tem que escolher, pegar aquela semente que ele separou da última colheita
E quando vier a época das chuvas, ele então fazer a semeadura e lançar aquela preciosa semente. Mas aqui, ele precisa confiar no tempo, ele precisa confiar nas nuvens carregadas, ele precisa confiar nos ventos, na estação própria, ele precisa saber o exato momento de lançar a sua semente. E se ele confiar apenas no vento, nas nuvens, ficar olhando para cima, talvez as chuvas passem rápido. Quem sabe não vai haver apenas um pequeno inverno, uma pequena estação de chuva naquele ano. Vai demorar a crescer, ele vai ter que estar cuidando e cultivando, e esperando o momento certo de cegar, ou seja, de fazer a sua colheita. Ele precisa fazer uma escolha. Será que vamos ter seca no próximo ano? Será que essas nuvens carregadas serão uma mentira? O céu vai estar bonito para chover, mas a água não cai. E olha, gente, o Senhor, Ele me fez bispo numa diocese do interior do estado, e da zona da mata ao sertão foi a minha área. E quantas vezes eu não vi contente andando em direção ao sertão, nuvens carregadas e chuva zero, ou simplesmente pequenas garoas que só serviam para refrescar um pouco o homem do agreste e do sertão, mas que na verdade não eram suficientes para a produção. Se você de repente andou por essas regiões, você deve ter visto isso também em algum momento. Nuvens enegrecidas e o solo seco e rachado. É preciso viver na dependência de Deus. O agricultor, ele precisa depender do Senhor e não se afastar dessa dependência do Senhor. Ele lança a preciosa semente, ele não deixa que as circunstâncias à sua volta o amedrontem. Se ele usar a semente para fazer o pão e outros tantos alimentos que ele possa vir a necessitar durante o ano, e não plantar, ele corre o risco de o ano seguinte ele passar fome e tendo uma boa estação chuvosa. Mas se ele está na dependência de Deus, ainda que não venha a chuva, ainda que ele lance a semente na estação certa, mas se ele confia em Deus, o Senhor irá prover. Assim como na casa daquela viúva, em que enquanto tinha vasilha vazia, o azeite enchia cada vaso e não faltou farinha no seu pote, porque o Senhor cuidou da vida dela e do homem de Deus que com ela estava. Deus não nos abandonará em tempo nenhum, nunca e jamais. E aqui eu quero falar com vocês uma coisa muito importante, que fala sobre a nossa dependência, fala sobre a nossa generosidade, fala sobre não confiar em nós mesmos, nas nossas expertises, nas nossas capacidades, mas em confiar e entregar tudo nas mãos do Senhor. É por isso que eu e a multidão dos cristãos sentem um privilégio em serem dizimistas. É por isso que nós entregamos ao Senhor, como diz o livro de Malaquias, no verso 3:10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei
prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir uma janela do céu e não derramar sobre vós bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Você sabia que é o único momento em toda a Bíblia de onde está escrito no princípio e de onde está escrito ninguém mude um tio ou uma vírgula desse livro, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, em que Deus ele diz, nisso vocês podem me provar, nisso vocês podem me colocar à prova. É o único momento, porque em todo o tempo, em toda a Sagrada Escritura, provar a Deus é errado. Mas ele diz nisso. E aqui muitas vezes, e de uma maneira muito enganosa, as pessoas começam a pregar por aí acerca de rendimentos financeiros, não entendem o que é prosperidade de Deus, não entendem o que é bênção de Deus, não entendem o que é ter uma maior abastança. Querido, Deus não promete riquezas a ninguém, Ele promete que não vai faltar o pão de cada dia. Deus promete que Ele vai dar, sim, dignidade a você. E quando você olhar para os lados e você não vê o que fazer, e disser, Senhor, para mim é impossível, é porque começou ali a parte de Deus na sua vida. O que você tiver que fazer, Ele não fará por você, mas o que você não pode, Ele fará por você. Ele vai cuidar. Deus não desampara os seus. Dizimar é lançar o pão sobre as águas. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, a nossa vida é gasta trabalhando. Lança o teu pão sobre as águas, tenha fé, faça a sua parte. Deus está cuidando do resto, das demais coisas o Senhor estará cuidando, providenciando. Trazei à casa do tesouro os dízimos e as ofertas. Mas alguém pode dizer assim, mas bispo, isso é um texto lá do Antigo Testamento, isso já foi revogado depois de Cristo. Lê do engano, porque Cristo disse que isso é o mínimo que se pode fazer em obediência a Deus. Quando Ele diz em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ora, essas coisas importava praticar, sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está indo além dessa questão do dízimo, porque Ele mesmo foi além, o Pai foi além dessas questões. O Pai foi aquele que entregou tudo. Jesus foi aquele que entregou tudo. Não estamos falando apenas de recursos financeiros, não estamos falando apenas de bens, nós estamos falando de tudo que nos constitui, do nosso trabalho, das nossas expertises, nosso intelecto, nossa força vital. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Está falando de tudo. Jesus vai além. Vocês não devem se esquecer daquelas coisas, ou seja, do dízimo, mas nem dessas também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que tem um coração misericordioso tem um coração semelhante ao do Senhor. Aquele que é justo é filho de Deus também. Jesus entregou tudo por amor a mim e a você. Ele não entregou a 10ª parte da sua vida. O que nós entregamos aqui no altar é uma semeadura.
É a 10ª parte da minha vida gasta nos meus trabalhos. É confiando em Deus que eu vou até aqui, Senhor, mas eu sei que Tu irás até lá comigo. O próprio Jesus, Ele disse de si mesmo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Aleluia. Ele continua cuidando de mim e de você. Deus pode tudo, sim ou não? Não. Tem uma coisa que Deus não pode. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. E Ele cuida daqueles que o amam, daqueles que buscam. Aliás, Ele cuida até daqueles que não o amam. Você quer ver uma coisa? Você conhece alguém que blasfema? Tenho certeza que você já viu pessoas blasfemarem, falarem mal de Deus. Quem já viu isso acontecendo? Pessoas dizerem coisas absurdas acerca do Senhor. Essa pessoa está viva? Sim ou não? Se ela está viva, é porque Deus permitiu que ela tivesse mais um dia de fornecimento de oxigênio, que é dele, para essa pessoa. Ele deu mais uma chance de um encontro. Prosperidade bíblica é você ter fé suficiente também para orar por essa vida que não conhece a Deus e você ir até ela. E você abençoar essa vida com orações, com a palavra e com ações. Outro dia eu estava falando numa entrevista que me perguntaram assim, a moça falou assim: Adri, a igreja é majoritariamente formada por mulheres, né, bispo? Realmente, as mulheres, elas são... Também resistir a Jesus é complicado, né, minha filha? Quando a gente tem um encontro com Jesus, logo se entrega todo. E aí os homens são mais casca grossa nesse sentido, né? Mais casca grossas. E a igreja realmente, ela tem um público mais feminino. Aí tem muita mulher que chega junto de mim: bispo, eu queria tanto que o meu marido, ele entregasse a vida a Jesus. Ele às vezes me deixa assim na porta da igreja, vai embora. Ou muitas vezes ele dificulta a minha vida para vir à igreja e tal. E olha, eu já disse tanto a Deus, eu acho que eu já estou desistindo. Isso deve ser julgo desigual e tal. Mas o pobre do marido, ele não pode ter um tempo de sossego, que ela fica botando versículo em todo canto, espalha versículo na casa. Ele fica, às vezes ele está num canto, aí ela fica, tá vendo, nem ora, não pega numa Bíblia, fica aí desse jeito. E quando ora a Deus dizendo que está orando pelo marido, está fazendo o maior fuxico ao Senhor, porque esse homem, e lá vai. Aí a Bíblia diz assim, que a mulher cristã, sem nenhuma palavra, mas pelo seu testemunho, vai alcançar o marido. Fé, amor, é ação. E o marido que vê a ação da mulher sem nenhuma palavra, será alcançado, diz a Sagrada Escritura. Você já percebeu que o homem é meio caladão, né? E geralmente quando ele está muito calado, pode ter certeza, ele está no juízo dele resolvendo problemas e tentando evitar que você fique sobrecarregada. Mostra a tua fé com ações e você vai ver o resultado disso na vida dele. E aí você vai ver uma igreja cheia de homens buscando a presença de Deus. Porque é com ação. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias ele voltará para vós. Ele volta.
você vai encontrá-lo novamente. Deus, Ele irá providenciar. Deus deu o exemplo. Ele pegou o pão da vida e lançou sobre as águas. Você lembra que eu falei, as águas representam também nações, povos, pessoas. João 3,16 diz: pois Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio aos homens. Do céu, o Senhor lançou o seu próprio Filho. E na cruz, Ele obteve a maior colheita. O pão se espalhou, alimentou as nações. E hoje nos preparamos. 4 domingos de preparação, antes do Natal, para celebrarmos aquele que é o pão da vida, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que como ovelha muda foi entregue aos seus tosquiadores e foi sacrificado por nós. Dependência. Jesus dependeu o tempo todo do Pai, nos ensinou esse caminho. Tudo estava na mão do Pai. Cada passo, cada gesto, cada palavra, Ele buscava do Pai. Nós vemos isso na sua vida, na sua caminhada de oração, de comunhão, de ensino. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra encarnada, Jesus. E se espalhou. Se espalhou tanto e alimentou os povos e transformou nações e dividiu a história em antes e depois dele. Por amor, Ele se entregou. Ele deu exemplo de dependência. E você tem dependido de Deus? Ou você tem confiado demais em si mesmo? Você confia que Deus, Ele vai estar cuidando de você? Ou você quer ser cartesiano demais, bitolado demais, olhando simplesmente para a sua vida como se ela fosse o centro do universo e todas as outras coisas orbitam em torno de você? Saia do centro, coloque Jesus. Enxergue a vida a partir da ótica dele. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias ele voltará. Você vai achá-lo. Seja na bonança, seja na adversidade, seja na alegria, seja na tristeza, venha o que vier, haja o que houver, Deus estará cuidando de você, porque Ele não pode mentir. Que Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa.